Eu vou ler um versículo. Ele é tão conhecido quanto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Qual é? Aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande, tão imensurável, Pai. Ó Deus, porque o Senhor deu o teu Filho amado, o teu único Filho, ó Deus, para morrer por nós. Não porque nós éramos bonzinhos, ó Deus, muito pelo contrário, porque a tua palavra diz que o Senhor olhou para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, porque todos estavam, ó Deus amado, desviados, ó Deus amado, do propósito do Senhor. Mas o amor de um Pai para com a humanidade, ó Deus, para conosco, ó Pai, era tão grande que o Senhor abriu mão do seu Filho amado para nos dar a oportunidade de sermos resgatados, ó Deus, para sermos comprados, ó Pai, ó Deus, e um dia termos a certeza, ó Pai, de um dia irmos morar no céu. Obrigado, Deus, nós te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, tenha a vida eterna, né? Não entra em condenação, mas tenha a vida eterna. E falando em vida eterna, esse é um assunto que muitas vezes nós, às vezes não temos ouvido falar com frequência, muito embora seja um assunto tão importante, porque é o centro, né, da mensagem da palavra, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: olha, eu vim para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então, o centro da mensagem do Evangelho na verdade, o resgate do homem, a salvação do homem, é a vida eterna com Deus, com Cristo, lá na glória. E às vezes nós estamos esquecendo essa realidade, essa verdade. Nós temos visto que muitas vezes as pessoas, elas estão assim, mais preocupadas em se estabelecer aqui na terra de uma tal forma que parece que elas vão ser eternas aqui mesmo. Elas não vão sair daqui. E eu quero dizer para você, e não fique assustado com, às vezes, aquilo que eu vou dizer, né? Não estou dizendo que vai ser agora, mas eu quero dizer para você que você vai morrer, né? Fala para a pessoa que está do seu lado: você vai morrer, né? Mas não é agora não, pode falar, não é agora não. Né? Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade. Nós estamos falando, mas não estamos assim, né, desejando isso para agora não, para amanhã não. É uma realidade, a não ser que Jesus volte antes, né? É o que nós aguardamos também, porque nós cremos que nós somos a geração do arrebatamento, amém? Que nós vamos subir com Cristo e não vai demorar. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Se nós formos olhar lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Né? Tá? E tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a eternidade, ela já está no nosso coração. Agora, existe duas eternidades. Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. Coloca para mim Mateus 25, versículo 46. Mateus 25. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então, são duas eternidades. Uma aonde vai haver um castigo eterno e outra para aqueles que vão viver com Cristo na eternidade. É um outro assunto que nós precisamos falar, que é o céu. Às vezes a gente não fala de céu, irmão. Nós precisamos falar do céu, porque o céu é o lugar aonde nós vamos passar a eternidade. E o céu, ele é incomparavelmente melhor do que a terra. Se você já acha bom morar aqui, com toda dificuldade, com tanta luta, tanto boleto para pagar, com tanto sofrimento, doença, né? Tanta dificuldade, agora você imagina o céu. Às vezes a gente viaja, né? E vai em determinados lugares assim, que é tão bonito, tão lindo, que às vezes não dá vontade nem de ir embora. E isso aqui na terra, irmãos. Agora vocês imaginam o céu. Então, o céu é um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Mas as pessoas, praticamente todo mundo, se a gente perguntar, você vai para o céu? Ele diz, eu vou para o céu. Né? É claro que eu vou para o céu. Só que a Bíblia, ela estabelece meios pelos quais nós vamos chegar no céu. Ela estabelece meios pelos quais nós vamos viver uma eternidade com Deus, e não uma eternidade sem Deus. E eu não quero falar dessa eternidade sem Deus, porque a Bíblia diz que existe céu e trevas, a Bíblia diz que existe, ou melhor, luz e trevas, céu e inferno, né? E a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor, Ele nos toma e Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso implica que, antes de nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos habitando no império das trevas. Né? Então, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos caminhando para o inferno. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer, que o homem precisa fazer para poder caminhar em direção ao céu, à eternidade com Deus, é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque ninguém mais pagou o preço para resgatar o homem. Só Jesus que pagou o preço. Se nós olharmos
Eu vou dar uma olhadinha aqui para não falar errado. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 46, você pode colocar aí, acho que é Lucas 1, 46, diz: então disse Maria, está se referindo à mãe de Jesus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que até Maria, ela reconheceu que ela precisava de um Salvador. Ela disse: olha, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, todo homem precisa ser salvo, irmãos. Todo homem precisa ser salvo. E nós estamos chegando a um tempo que nós precisamos falar mais sobre essas verdades. Porque há muitas pessoas que elas estão achando que por elas fazer caridade, por elas ser bonzinha, elas vão para o céu. Não. A caridade, como há um slogan de determinada denominação não, mas de uma religião, o slogan de determinada religião diz que a caridade é a chave que abre as portas do céu. E isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira do diabo para poder enganar as pessoas. Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, meus queridos, nós somos salvos é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, é porque Ele nos amou e Ele pagou o preço pela nossa salvação. Não havia ninguém que pudesse pagar o preço era um sangue inocente. E só Jesus podia pagar esse preço. E a Bíblia está dizendo, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Às vezes nós vemos que no final de ano há um reboliço aí, onde tantas pessoas, eles procuram fazer donativos, porque o momento é propício, né? Aquele momento do Natal, é o clima natalino. Então, as pessoas dizem, olha, eu preciso distribuir cestas básicas e tudo mais. Há empresários que muitas vezes, chega no final do ano, eles distribuem 2.000 cestas, 3.000 cestas, porque na mente deles, eles estão o quê? Se redimindo. Eles estão fazendo uma média com Deus, para poder ir para o céu. Mas nada do que nós fizermos poderá levar-nos ao céu, a não ser a nossa fé em Jesus Cristo, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador. Mas então nós não podemos fazer caridade, nós não podemos distribuir cestas básicas, não. Nós devemos sim, mas não para ser salvos, mas porque nós já somos salvos. Sabe? É porque nós somos salvos e a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, como nós vimos os meninos ministrarem aqui ontem, se não me engano a Maria Gabriela ou a Brenda falando aí, né, sobre assistência social nas células. Foi a Brenda, né? E então, nós precisamos acudir os necessitados. A Bíblia diz, tanto que no capítulo 25, lá no final, quando nós lemos lá o versículo 46, está falando sobre isso também. Que muitas vezes o Senhor Jesus, ele falando aquela parábola, olha, eu estava nu e vocês não me vestissem e tudo mais. Então, irmãos, mas a vida eterna, se
se isso não tem te preocupado. Eu sei que muitos aqui já têm essa convicção de que vão morar no céu, de que vão passar a eternidade com Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra diz. João 5:24 diz, em verdade, Jesus diz, olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso alegra o seu coração, irmãos? Amém? Porque se você entendeu a mensagem, o Senhor Jesus está dizendo, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não vai ter, mas ele tem. É instantâneo, é algo imediato. A pessoa creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem a vida eterna, e a Bíblia chega a dizer que ele não vai entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que vida é essa? Vida eterna. E Romanos 8:1 diz, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, a gente precisa dizer isso porque o diabo, ele procura colocar dúvida na mente do povo e na mente das pessoas que ainda não têm Jesus e muitas vezes na mente daqueles que já confessaram a Jesus. Quantas pessoas que às vezes chegam em nós para conversar e às vezes eles dizem, olha, eu sinto que por mais que eu tenha aceitado a Cristo, mas eu não sou digno. Irmãos, ninguém é digno. Ninguém é digno. Nós não somos dignos. Se nós fôssemos dignos, não precisaria de Jesus morrer por nós. Mas Ele morreu, foi porque nós não poderíamos fazer nada, mas Ele fez tudo. Sabe? E aí muitas pessoas, elas ouvem as acusações do diabo, mas eu quero dizer para você, olha, estude a palavra, olhe para o que a palavra de Deus está dizendo, porquanto, olha diabo, a palavra está dizendo, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquanto nenhuma condenação há para mim, para você que está em Cristo Jesus. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor está dizendo que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, a evidência da salvação na nossa vida é a transformação, é a mudança de vida. É aquilo que Paulo diz, se roubava não vai roubar mais, se matava não vai matar mais, né? Se mentia não vai mentir mais. Então nós vamos mudando de vida. Essa é a evidência da salvação na vida de uma pessoa. É quando ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e começa a viver o que essa palavra está dizendo. Aquele que está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso não implica que nós não iremos passar por lutas. Nós não vamos passar por dificuldade, não. Até porque, irmãos, quando a gente estava lá no império das trevas, nós era amigo do diabo. Nós era, inconscientemente. Por mais que às vezes você achava, não, eu estou de boa, mas você era
culiado com ele. Vamos abrir a palavra aqui em Efésios capítulo 2. Efésios. Vocês sabem o que é isso? Culiado? É? Vocês estavam concordando com ele, né? Olha só. Olha como que Jesus é maravilhoso. O versículo 1 em diante diz: Ele quem? Aqui está falando de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha só, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui era nós, era eu, era você. Nós andávamos assim. Nós fazíamos a vontade da carne. Nós éramos induzidos pelo inimigo, como a palavra de Deus diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, outrora, era de boa. A gente pecava, né, fazia coisa errada, parece que nada acontecia. Era bom demais. Mas chega um tempo em que a verdade ela chega no nosso coração. E aí a gente entende a palavra e a gente aceita Jesus. Aí nós nos declaramos inimigos do inimigo. Nós nos declaramos inimigo do diabo. Aí o diabo ele não quer te perder. E ele vai se levantar contra você. Ele vai lutar contra você. Agora, eu tenho que entender que a Bíblia diz que a minha luta, porque lá no passado você podia falar mal das pessoas, você podia, sei lá, né, difamar as pessoas, ficar com raiva, ficar irado contra as pessoas, ter ódio das pessoas, desejar a morte da pessoa. Mas agora, quando a gente aceita Jesus, nós entendemos que, na verdade, tudo aquilo, aquele sentimento, não era coisas de Deus na minha vida, era coisa do inimigo. E aí, a palavra de Deus diz que a partir de então, a minha luta não é mais contra as pessoas. A minha luta é contra os principados, as potestades. E aí eu tenho que procurar viver, irmãos, de uma outra forma, entendendo que agora eu tenho um inimigo, e que contra esse inimigo eu não posso lutar contra ele com as forças do meu braço, mas a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir o engano do inimigo. Sabe? Então as coisas começam a mudar, e isso são evidências de que nós verdadeiramente tivemos um encontro com Jesus. Quando a sua vida começa a mudar. Quando você que não podia perdoar e não conseguia perdoar, e agora você já consegue perdoar. Eu quero dizer para você, se você já aceitou Jesus e ainda não perdoou alguém que você precisa perdoar, eu quero dizer, faça isso rápido, né? Comece a orar, comece a buscar a Deus. Aí muitas pessoas dizem, mas foi ele que me feriu. Não importa.
Jesus ele não fez nada de errado, mas ele veio e morreu, ele pagou o preço. Então, irmãos, ele pagou esse preço. E aí ele diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, porque o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Você que está carregando um peso, que você está aí a ponto de desistir, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque, irmãos, a eternidade, ela já foi colocada no nosso coração. Nós já temos que começar a viver essa eternidade, é agora. Não é depois que a gente morre. Tem muitas pessoas que elas ficam pensando: olha, quando eu morrer, eu vou para o céu, aí eu vou viver a eternidade. Não, a eternidade ela já começou, desde quando a gente nasceu. Agora, quando eu fiz uma decisão aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, então aí foi o ponto de dividir, porque até então eu estava caminhando em direção ao inferno, mas quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e agora eu comecei a andar em direção ao céu, e a Bíblia diz que agora eu posso começar a viver o céu aqui na terra, sabe, a viver o céu aqui na terra, porque foi isso que Jesus ensinou. Quando Jesus ele curava os enfermos, ele curava os paralíticos, ele dava vista aos cegos, e ele então disse para os seus discípulos: olha, vós fareis essas obras que eu faço, e vocês vão fazer maiores ainda, maiores. Agora, por que nós vamos fazer obras maiores? Porque o mesmo Espírito que estava nele, agora, o Espírito Santo ele habita em nós. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não conhece e nem pode conhecer, mas vocês conhecem, porque Ele estará convosco e Ele habitará em vocês. E hoje nós podemos desfrutar da glória de Deus aqui na terra. Nós podemos curar os enfermos, nós podemos expulsar demônios, nós podemos ver sinais, prodígios e maravilhas. Mas por que nós não estamos vendo? Porque nós estamos vivendo a terra e não o céu. Clama a mim. Jesus ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vocês farão obras maiores. A gente acha tão extraordinário quando nós vemos pessoas sendo usadas por Deus e achamos que eles são pessoas que mais privilegiadas do que nós. Não, irmãos, nós somos filhos amados do mesmo jeito. Vamos passar a eternidade no mesmo lugar. Só que nós podemos desfrutar de coisas grandes aqui na terra em Deus ou não. Até onde você quer viver Deus aqui na terra? Ou será que você está muito preocupado e ocupado em ganhar dinheiro? O pastor Danilo falou, e é uma verdade, que na Bíblia cita mais de 2.350 vezes sobre dinheiro, sobre administração, sobre finanças. Não é pecado, mas Mateus 6:33 diz:
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando eu inverto essa palavra, esse versículo, e eu estou buscando as coisas em primeiro lugar, eu estou declarando que a minha fé, ela é muito pequena. Eu estou declarando que eu não acredito, que eu não creio em Deus. Eu estou declarando que Deus, ele não é suficiente, que ele não pode fazer, porque foi o próprio Jesus que disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus, irmãos? Vê para mim Romanos 14, 17, se eu não estiver enganado. Romanos 14, 17. Porque, olha só, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, quando Jesus diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo isso aí. Que se eu buscar o reino de Deus, a justiça de Deus vai ser estabelecida. A alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Nós vemos aí essa semana a nação se mobilizando, a nação, porque alguém se levantou para poder fazer uma caminhada e despertar a nação brasileira, clamando por justiça. E por que é que nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo? É porque a nação brasileira não está vivendo o reino. É porque a igreja está morta. É porque a igreja não está aguardando a volta de Jesus. Porque se Jesus voltar hoje, eu acho que a gente não sobe. Por quê? 2 Crônicas 7,14 ensina que se nós queremos uma nação transformada, se nós queremos uma nação mudada, a palavra nos dá a receita. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar. 7,14. Se embaraçaram lá, a gente perdoa, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a receita. E quem que é o povo de Deus? Quem que é o povo de Deus? Ou você não tem convicção de que você é povo de Deus? Então, irmãos, Deus tem nos preparado uma vida eterna. Mas você está pronto para viver essa vida eterna? Você está pronto para subir? Como que está a sua vida? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou você tem procurado satisfazer as suas vaidades? Irmãos, essa é um tipo de mensagem que o povo não gosta de ouvir. Porque hoje nós estamos massageando muito o ego das pessoas, é muita alma, Não, Jesus vai resolver o seu problema. Jesus, sabe, Ele faz isso, Ele resolve, Ele abençoa, Ele
Ele é o mesmo hoje, ontem e vai ser para sempre. Mas cada dia que passa, a gente vê mais ansiedade, mais depressão, mais angústia, mais sofrimento no meio do povo de Deus. E menos vida abundante. Menos. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Sabe? Jesus veio para nos dar vida abundante. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Qual o reino que você está buscando? É o seu reino ou o reino de Deus? É por isso que cada dia mais a gente se frustra. Porque nós queremos estabelecer os nossos caminhos, as nossas vontades. Sendo que Ele só diz, olha, descansa em mim. Mas a gente não consegue descansar nele. A gente não consegue descansar nele. Há muita ansiedade. Há muita incredulidade. A gente acha que ele demora demais. E ele não demora demais. Às vezes o prazo que ele não faz, o tempo que ele ainda não fez, é o tempo que ele te está dando uma oportunidade de se achegar mais a ele. De se aproximar mais dele em oração. E eu vou dizer para você, irmãos, o mundo está uma agitação. Às vezes a gente diz, nós não podemos parar, porque a vida continua. Amém. Mas, diante dessa agitação toda, quanto tempo você dá para Ele durante o dia? Se nós gastamos mais tempo assistindo filmes, se nós gastamos mais tempo nas redes sociais do que com Ele, nós não vamos subir. Aí a gente diz, vixe. Podemos até subir, né? Mas como que nós vamos chegar lá? Fedendo a fumaça. Né? 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Acho que eu não vou conseguir achar aqui. O pastor Charles aqui é a enciclopédia bíblica aí. Né? Fala dos fundamentos, pastor Charles. Ninguém pode colocar um outro fundamento além desse que já foi estabelecido, né? Porque nós haveremos de comparecer diante do Senhor. E cada um haverá de apresentar a Ele obras, uns palha, feno e madeira, outros ouro, prata e pedras preciosas. Todas as obras, elas vão ser provadas no fogo. E aí, aquele que apresentou obras de palha, madeira e feno, elas vão ser queimadas. 3, eu estava em dúvida. 3:11. E aí, aquele que apresentar obras de pedras preciosas, ouro e prata, essas obras, elas serão provadas, mas elas vão permanecer. E esses vão receber galardão. Esses vão ser recompensados.
O outro, a Bíblia diz que ele vai ser salvo como que pelo fogo. Quer dizer, vai chegar lá fedendo a fumaça, né? Como que você quer chegar lá, irmão? O céu, embora eu, na minha cabeça aqui, né, segundo as minhas santas heresias, eu vejo o céu o seguinte, porque eu não vou receber os mesmos galardões do que Billy Graham. Nunca na vida. Jamais. Um homem que ganhou milhões de pessoas para Jesus, que falou de Jesus para milhões e milhões de pessoas. Não. Eu não posso nem ousar a pensar um trem desse. E então, o reino, às vezes a gente fica viajando, né? O reino é um lugar onde tem um rei, onde tem um palácio, onde tem os súditos. A Bíblia fala de um casamento. O casamento tem o noivo, tem a noiva, tem os convidados, tem os serventes. Quem sabe você vai ser o servente lá no casamento, né? Da noiva. Quem sabe você vai ser o garçom, não sei, irmão, eu fico viajando, né? Porque, como eu disse, eu não posso nem imaginar um trem desse que eu vou ter os mesmos galardões que Billy Graham, que um Jim Swaggart, um John Wesley. Eu sei que Deus, Ele nos dá uma tarefa. O meu chamado não era o chamado de Billy Graham, mas às vezes nem a tarefa que eu executei, segundo aquilo que Ele me deu para fazer, às vezes a gente não faz, irmãos. Eu sei que é segundo a nossa capacidade. Sabe, eu senti de trazer essa palavra hoje, porque é tempo de avançar. 2026 é o ano para avançar. Mas avançar em quê, irmãos? Em ganhar mais dinheiro? Em construir mais casa? Em, sei lá, comprar mais um carro novo? Qual é a prioridade? Há uma eternidade. Aqui nós podemos já começar a viver a eternidade. Se a gente não pensar nisso logo e começar a viver, desenrolar esse negócio, vai chegar a hora da gente morrer. E aí depois não tem mais jeito, irmão. Aí acabou. Aí é só lá e pronto. O que foi, o que não foi, não vai ser mais. Então, como que você quer viver esse ano? Continuar buscando as demais coisas ou o reino de Deus? Porque, irmãos, como a eternidade foi colocada no nosso coração, eu quero dizer para você, nada que é verdadeiramente material pode satisfazer o coração do homem. Nada. A única coisa que pode satisfazer o coração do homem são as coisas celestiais. A única coisa que pode satisfazer o coração do homem é a presença de Deus. Você pode ter carros, palácios, você pode ter muito dinheiro no banco, nada disso vai te satisfazer. Você pode ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor dentista, o melhor mecânico, sei lá. Mas isso não vai te satisfazer. Sempre vai faltar alguma coisa. Nada que é material vai satisfazer o seu coração plenamente. Sempre vai faltar alguma coisa. E você sempre vai estar correndo atrás
de mais uma coisa, porque você vai estar achando que é aquilo que está faltando, mas não é. Sabe? É por isso que Salomão disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Porque não é a casa onde a gente vive, mas é a vida que a gente vive dentro da casa. Tem muitas pessoas morando em casebres que são extremamente felizes. E tem muita gente morando em palácios que são extremamente infelizes. Sabe? Como é maravilhoso você entrar para dentro da sua casa, seja ela qual for, seja um palácio, seja uma casa simples, mas como é maravilhoso você entrar na sua casa e você se sentir acolhido, você se sentir aconchegado, você se sentir protegido. Irmãos, é maravilhoso. Eu já falei aqui como eu gosto da minha casa. E às vezes a Sueli fica mandando eu sair de lá. Eu vou contar, eu com esse microfone aqui na mão sou um perigo. E tu melhora, porque senão... Porque, irmãos, eu gosto demais de ficar lá. Porque eu gosto de ir lá e eu gosto de ficar perto dela, sabe? Ela completa tudo, né? Ah, Jesus. Esse santo que reza. Então, irmãos, vocês é difícil, hein? Como diz a Estela, vocês são difíceis. Não tem nada melhor, irmãos, do que ter Jesus, porque é Ele que satisfaz o desejo do nosso coração. Mais nada, nada mais. Pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus na nossa vida. Cadê o louvor? E a vida é eterna, irmãos. Nós vamos chegar lá. E nós vamos viver para sempre. É difícil a gente pensar quanto tempo, né? Como? Mas a Bíblia já fala eternidade. E a Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A pessoa, para ter direito à vida eterna, ela precisa ser salva. Ela precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele veio para nos resgatar. Feche os seus olhos. Glória a Jesus.